Estamos aqui para a nossa segunda mensagem, nosso segundo tempo juntos, na nossa conferência, no segundo dia, e continuando no nosso Salmo 128. Eu espero que você possa ter tido um bom tempo da última mensagem até agora, e dando continuidade aos nossos estudos. Mais uma vez, é uma alegria para aprender da palavra do Senhor e aplicar esses ensinos em nosso viver, em nossos lares, em nossas famílias. E eu quero novamente convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 128, versículos de 1 até o versículo 6. Eu tinha falado para o pastor Ricardo para incentivar os irmãos a memorizar, e eu acho que é um bom tempo, se você memorizou, você poder agora entender melhor. Espero que está sendo algo que contribui você para entender mais a riqueza desse salmo, a riqueza dos tesouros que tem dentro do ensinamento do salmista aqui. E também, se você não memorizou, memorize, né? Grave essas palavras, faça um quadro, um mural e coloca na sua sala, no seu lar, um incentivo para motivar você a poder ficar firme, a não esquecer desses princípios, poder viver eles juntos em família, fazer um combinado. Talvez é sempre uma coisa muito boa. Em casa, depois de conferências, uma coisa que a gente faz muitas vezes é sentar juntos, eu, a Célia, a Diana, Lucas, e dizer, olha, o que nós podemos mudar, o que nós precisamos mudar, como nós podemos melhorar, o que eu preciso mudar. E eu fico bem pronto para ouvir, e fica pronto mesmo, porque às vezes são coisas que a gente precisa dar ouvidos, e há momentos que eu preciso pedir perdão. Preciso olhar para a Diana e falar, por favor, filha, me perdoe, eu não sabia, não tinha visto dessa forma. Então eu posso melhorar, eu posso falar para a Célia, obrigado por você dizer o que você está sentindo, então me perdoa, eu quero poder ser um pai melhor, quero ser um marido melhor, ser um esposo melhor, um servo de Deus melhor. E isso só nos redunda em maior glória para o Senhor. Você nunca perde quando você pede perdão. Nosso orgulho muitas vezes quer nos dizer que não preciso. Mas a grande verdade é que você ganha muito mais quando você reconhece as suas áreas e cresce para servir o Senhor melhor. Porque é isso que é o alvo final. Nós estamos engrandecendo o nosso Deus com nossas vidas. Salmo 128, versículos de 1 ao versículo 6, então, está dizendo aí no nosso texto, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar. Obrigado a Deus pelo seu amor tão grande, em que nós podemos encontrar na sua palavra a sabedoria necessária que muitas vezes nos falta em nosso entendimento, em nossas lutas, em nossos desafios do dia a dia. Mas obrigado porque podemos ter esse tempo para estarmos aqui reunidos diante do Senhor, diante da sua palavra, ainda que distantes fisicamente, mas unidos em nosso coração, unidos diante do Senhor no mesmo espírito, no mesmo propósito de entender aquilo que o Senhor nos fala e aquilo que nós devemos obedecer. Nos ajuda, Deus, a poder descobrir verdadeira felicidade, felicidade que vem da obediência àquilo que o Senhor nos ensina e desfrutar, ó Deus, dos benefícios, ó Deus, daquilo que a sua palavra nos diz. Nos abençoa nesse tempo, mais uma vez é o que eu te peço, em nome do seu amado Filho, nosso Salvador Jesus, é que oramos. Amém. Muito bem, a família mais feliz. O Salmo 128 está nos ensinando que Deus tem o segredo para a felicidade da família. Nós podemos encontrar o segredo do sucesso de um lar feliz, ele está no Senhor. E nós vimos na última mensagem, a primeira parte, versículos 1 e 2, nós já destacamos ali
essa primeira parte, e hoje eu quero focalizar na segunda parte, versículos 3 e 4. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, ontem, a última mensagem, nós falamos sobre a felicidade pessoal, a atitude do homem, a atitude do pai que ele deve ter, decisões que cabem não só para o pai, mas para a esposa, para os filhos, cada um deles está nos versículos 1 e 2, mas especialmente Deus ele vai cobrar, é uma responsabilidade específica do homem, nossa, como pais, como homens. Não dá para se eximir dessa responsabilidade. Precisamos vestir a camisa e colocar a braçadeira de capitão do time e correr para a luta, correr para o jogo, entrar em campo e motivar o nosso time para o jogo, para a luta, para a batalha. E hoje nós vamos falar então sobre a felicidade em família, esse segundo aspecto que Deus nos fala. Então eu quero relembrar mais um pouquinho do que nós falamos na última mensagem, caso você não viu, está aí gravado no canal. Quero já fazer a propaganda, se você não é inscrito do canal, se inscreve no canal da igreja, ativa o sininho, seja participante, é muito bom para ter a sua participação, você poder receber as outras mensagens, os outros vídeos daqui da Igreja Batista Esperança em Tatuapé. Então, as duas condições para a felicidade da família, a gente já viu, está no versículo 1, temer ao Senhor, e a segunda é andar nos seus caminhos. Nós falamos sobre o significado disso, de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, e como isso está se referindo especialmente ao homem, ao pai da família, e como isso afeta todos os integrantes da família. Duas palavras que têm muito a ver com felicidade, que destaca no texto que o salmista coloca, é a palavra feliz e a palavra abençoar. Essas duas palavras são termos aí bem importantes. Você vê como que o salmista coloca a importância dela pela repetição. Olha aí, por exemplo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então você tem a palavra bem-aventurado e de novo a repetição feliz ou imensamente feliz, serás. E aí, versículo 4, abençoar. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião. Então você vê a repetição como até uma maneira pedagógica. Uma das leis do ensino é repetir. Nós precisamos repetir. Jesus fez muito isso com os apóstolos, nos seus ensinamentos aos discípulos. Você vai ver que há muitas histórias que Jesus repete. Ele ensina de forma diferente. E a mesma coisa, Deus está usando o mesmo princípio aqui, nesse salmo, o princípio de repetição, de ênfase. E é interessante notar o uso dessas duas palavras. A palavra feliz está muito relacionada às circunstâncias, àquilo que estamos vivendo, ao nosso dia a dia, aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, às circunstâncias da vida. E abençoar tem muito a ver com a intervenção direta de Deus. Deus trazendo as suas bênçãos, a ação de Deus sobre nossas vidas, a ação de Deus sobre nosso lar, sobre nossa família. Então, enquanto feliz tem a ver com as consequências de temer ao Senhor, abençoado tem a ver com essa ação de Deus que Ele traz para o lar. E você nota aí como aparece duas vezes, versículo 4, versículo 5, como se Deus estivesse dizendo, olha, eu quero abençoar, eu quero derramar as bênçãos, eu quero fazer com que o seu lar possa ser um lar feliz. Deus, ele estabelece a unidade e a ordem familiar nesse salmo. Nota a estrutura que ele coloca. Ele começa com o homem, o pai de família, depois ele traz a mulher e então ele apresenta os filhos. A liderança do homem, ela está subentendida nesse versículo 4, quando ele diz que Deus o abençoará. Olha comigo de novo o versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nota aí, Deus vai abençoar com as atitudes, o caráter da sua esposa e dos seus filhos.
eles vão ser fruto dessa bênção. O próprio Deus, ele vai trazer felicidade, ele vai trazer a bênção sobre a família do homem que o temem. Deus, ele estabelece essa ordem na família, o homem como líder, e como ele será abençoado, e aí o resultado, ter uma família que é uma bênção. Agora, como é que esse homem vai ser abençoado por Deus? Né? Há 3 verdades aqui relacionadas à bênção de Deus sobre o homem. A primeira bênção é a sua posição de liderança e de responsabilidade sobre a família. Como eu falei, não tem como você se eximir desse papel. É Deus quem colocou você. É Deus quem nos colocou como parte disso. E isso serve não só para nós como homens, maridos, mas até jovens que estão no passo de aprender, de entender, desejar sua responsabilidade, assumir, desejar os compromissos, cada um dos jovens das nossas igrejas, não só uma coisa, quando eu chegar lá eu me preocupo. Não, desde já dando passos de entendimento, qual é o que é ser um homem de acordo com a palavra de Deus, o que é ser uma mulher de acordo com a palavra de Deus. Até como filhos, saber o seu papel, a sua posição diante daquilo que Deus está pedindo de nós. O temor do Senhor e a obediência à sua palavra, conforme o versículo 1, aplica-se para todos os membros da família. Ainda que, em particular, eu creio que o salmista está se referindo ao pai, à família. Então, as bênçãos da posição de liderança e responsabilidade sobre a família, nós podemos encontrar 3 verdades. A primeira coisa aqui, precisamos saber que Deus ele vai abençoar a sua posição de liderança sobre a família. Existem 4 tipos de família, em geral, de um modo geral. 4 tipos de liderança nas famílias. O primeiro tipo de liderança que a gente encontra em nosso dia a dia é o marido e a esposa que estão disputando a liderança. Porque eles não sabem o seu papel. E aí tem aquela briga por causa quem vai fazer o quê, quem vai mandar o quê. Você não sabe quem é o líder, quem está dirigindo a família, porque o casal eles se veem como uma disputa. Também o segundo tipo de família é aquele marido que cede a liderança da esposa. Algumas vezes existe até a expressão, né, um banana. Não deve, às vezes a gente usa isso como motivo de piada, mas deveria ser uma atitude triste. Homens que não entendem o seu papel e cedem a liderança da esposa. E homens, eu vou dizer para você, se você não ocupar seu papel, a mulher vai ocupar. Ela vai ocupar. Porque você está aí para um motivo. Não é só para ocupar um lugar na casa. Né? Tem uma razão de existir. E o seu papel é muito importante. Mas juntos como família nós precisamos definir isso. Infelizmente isso tem se perdido no nosso tempo. Esse papel tem se distanciado. Homens têm relegado muitas vezes a liderança para a esposa e é cômodo para deixar. Mas não é o papel dela. Diante de Deus nós precisamos assumir isso. Também marido que abusa e se aproveita da esposa. Uma das estatísticas que tem crescido muito nessa pandemia é o resultado de conflitos no lar. Muita situação. Estamos ouvindo até há poucos dias atrás, ouvi de uma senhora que ligaram ela estava de manhã em casa, tocou o telefone, ela foi atender, a pessoa se identificou um policial, ela falou sobre o que seria, falou, quero falar sobre o seu irmão, ele está preso aqui e estamos aguardando alguém que pode fazer a retirada para pagar a fiança. Ela falou, mas qual é o motivo? Porque ele bateu na esposa, a Lei Maria da Penha. E isso está sendo muito comum, essa situação de estar confinados em casa tem aumentado. Você está vendo aí artistas de renome estão se separando porque não conseguem ficar juntos, conflito. E muitas vezes quem acaba sofrendo muito nessas circunstâncias é a esposa, acaba sendo abusada e sofrendo as consequências. Mas qual é o plano de Deus? Qual deveria ser o motivo, o 4º tipo de liderança? Aquele lar em que o marido serve,
O marido é um servo e um protetor da sua esposa, não um aproveitador da sua família, mas um protetor. Qual dessas famílias você acha que é a bíblica? De acordo com Efésios 5, versículos 25 a 28, mostra que a última aqui que nós estamos vendo, o quarto, é o papel, é servir como Cristo, dar a sua vida, assim como ele fez pela igreja, nós devemos fazer a mesma coisa pela nossa família. Então essa é a primeira verdade relacionada à bênção de Deus sobre o homem, a bênção da sua posição. Isso, a nossa liderança, a responsabilidade não deveria ser um peso para nós, mas um privilégio, uma honra. Nós podemos ajudar nossos filhos a dirigir as suas vidas para o Senhor. Uma alegria de poder ajudar nossa esposa a andar mais perto do Senhor. A bênção de Deus ter nos dado ela como um presente, que ela pode nos ajudar também a andar mais perto do Senhor. E fazermos isso juntos como família. A segunda verdade relacionada sobre a família é a família sofre as consequências da escolha do homem. Isso pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Ou seja, as consequências boas é quando um pai, sabendo o seu papel, dirige a sua família para andar mais perto do Senhor e da sua palavra. E danosas, quando a família se omite da sua responsabilidade, quando o pai se omite dessa responsabilidade. Agora, deixa eu explicar algo aqui. Deus não está falando sobre maldição hereditária. Talvez você já ouviu esse termo, está sendo um termo bem comum em nosso tempo. Não é isso. Do que ele está falando? Ele está falando dos efeitos cumulativos do pecado, de más escolhas, ou das escolhas boas, o efeito cumulativo da obediência ao Senhor. E é nesse sentido. Olha comigo Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Nós estamos nos mandamentos, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, é um dos mandamentos com promessa, Ele diz ali, Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e agora o princípio, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Acho que uma boa forma de ilustrar isso aqui é a minha própria família. Alguns anos atrás, na minha infância, minha juventude, o meu avô era um homem, ele não conhecia Cristo como Salvador, não tinha esse conhecimento, ele não era um homem cristão, e ele era um homem que foi dominado, controlado por um pecado escravizador da bebida. Ele era um alcoolista, e minha avó e meu pai, meus tios sofreram muito, minhas tias, por causa da vida que elas viviam nessa condição, nessa circunstância, uma realidade que não é difícil de entender em nosso Brasil, em nosso povo. E depois, mesmo vivendo nessas circunstâncias, quando eu era jovem, meu tio então casou, teve os filhos, que eram meus primos, e o que aconteceu? Embora meu pai não teve problema com álcool, teve problema com cigarro, meu tio começou a ter as mesmas atitudes que o meu avô tinha por causa do álcool. Ele começou a fazer as mesmas coisas que o meu avô fazia na família, ele começou a fazer com a família dele. As mesmas cenas terríveis que eu acabei presenciando na minha infância do meu avô, eu acabei vendo o fruto disso na vida do meu tio. E era tão incrível que ele viu o sofrimento, ele sentiu o sofrimento do seu pai, mas ele estava causando a mesma coisa na sua família. Pouco tempo atrás, eu ouvi notícias do meu primo, filho do meu tio, e ele estava na mesma condição que o meu tio. Meu tio já é falecido, meu avô é falecido, mas a herança do ensinamento, do exemplo deles acabou ficando marcado na vida do meu primo. E ele está repetindo as mesmas coisas, as mesmas atitudes com seus filhos, no seu casamento,
com a sua esposa que meu tio e meu avô fizeram. Está dando para entender? A família, ela sofre as consequências da escolha do homem. E não é só as consequências presentes. É o legado que muitas vezes nós deixamos do ensinamento daquilo que nós fazemos para a vida dos nossos filhos. Está vendo a importância que tem quando você toma decisões espirituais de agradar o Senhor? Irmão, você que está aí diante de Deus, Deus sabe das suas lutas, Ele conhece as suas fragilidades, mas tome decisões de agradar o Senhor, de honrar o Senhor sobre todas as coisas. Isso vai causar um impacto, vai deixar um legado na vida dos seus filhos. Isso é um princípio de Deus. Então o homem que teme o Senhor, ele vai acumular de bênçãos a sua família. Mas o homem que não teme o Senhor também vai acumular de tragédias para a sua família. Pela misericórdia de Deus, muitas vezes Deus nos poupa dessas lutas. Mas ficam muitas marcas. Muitas vezes nós temos aqui na igreja que trabalhar muito mais com resultados que foram deixados da história passada do que problemas do presente, para ajudar situações que ficaram de aprendizado que foi do passado. Então essa é a terceira aqui. Êxodo 24:5 fala desses efeitos cumulativos das boas ou más escolhas. E a terceira aqui, essa terceira verdade, o homem que teme ao Senhor, ele acumulará de bênçãos a sua família, e esse é o enfoque do salmista. Nota, não significa que é livramento das dificuldades, dos problemas. Às vezes vão ter problemas, dificuldades, mas é receber a presença, a sabedoria, a orientação de Deus para tudo na nossa vida. Olha, nós podemos temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo nos dando entendimento, nos dando discernimento, temos a nova vida, o coração vivificado, o Espírito vivificado. Temos pastores que podem nos ajudar. Você tem um bom pastor que pode lhe orientar, te ajudar a entender a vontade dele. Há outros irmãos, com certeza, espirituais na igreja que podem lhe ajudar a saber como você pode fazer melhores escolhas. E isso é presente de Deus, é dom de Deus para nós, para a nossa família, para os nossos lares. Podemos ter amigos espirituais. Pessoas próximas a nós que não simplesmente vão apoiar nossos erros, mas vão dizer, olha, você está errado nisso. Você precisa mudar, você precisa crescer. E qual é o resultado? Ele vai ser bênção. Isso vai trazer felicidade, não só para si mesmo, mas alegria para sua esposa, para os seus filhos. Não há melhor alegria para uma esposa ter um marido que teme o Senhor. Quer fazer a melhor coisa que você pode fazer para o seu lar, para o coração da sua esposa? Tema o Senhor. Você quer fazer uma grande coisa para os seus filhos? Tema o Senhor. E isso vai refletir na vida deles. Vai ser evidente a sua caminhada dia a dia com o Senhor, dia a dia, é um efeito cumulativo. Então, essa é a verdade, 3 verdades sobre o homem abençoado por Deus. Ele vai ser abençoado pela sua posição, ele vai sofrer as consequências ou receber as recompensas das suas escolhas boas, e as bênçãos do Senhor vão acumular sobre a sua família. Então nós vimos aí sobre o homem ser abençoado por Deus. Mas há mais. Olha aí para a nossa Bíblia, Salmo 128, agora o próximo versículo, versículo 3. A esposa vai ser abençoada. Não se aplica somente ao homem, mas à esposa. Olha o que ele diz no versículo 3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Quero ver a primeira parte do versículo 3, quando ele fala a esposa vai ser uma videira frutífera no interior da sua casa. Então olha aí, primeira coisa que ele diz, a videira frutífera. A videira, você sabe que videira é que produz uvas, né? Ela é um símbolo de prosperidade, é um símbolo de bênção, é receber fruto, né? José, ele foi comparado com a videira que se estende, Gênesis 49, versículo 22. Também os espias, vai lembrar na história de Israel, quando eles trazem aquele cacho de uvas, que tem 2 homens que tem que carregar, pode imaginar uma coisa dessa, 2 homens carregando um cacho de uva,
Às vezes eu vou comprar uva, eu pago 1 quilo, R$ 9,90, quase R$ 10, 1 quilo de uva, e é um pacotinho assim, né? E aí você vê 2 homens tendo que trazer, 2 guerreiros, 2 soldados para carregar 1 caixa de uva, cada um no seu ombro, né? Então, isso é uma prova, eles trouxeram isso como prova da prosperidade da terra prometida. Você pode ler isso lá em Números 13, versículo 23. E também é um símbolo do encanto nupcial. Cantares, capítulo 7, versículo de 7 a 9, você pode ler depois, ele fala como a sua esposa, né, o noivo, no cântico lá, ele fala sobre a esposa, ele fala como ela é tudo de bom, ela é tudo de bom. Então, a videira frutífera, essa vai ser a esposa. Aqui eu tenho as referências que você pode ler depois, Gênesis 49, 22, Números 13, 23, também Cantares, capítulo 7, versículos 7 a 9. Então são referências mostrando a riqueza desse símbolo que o salmista quis registrar. Então é interessante para ver a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Ela vai produzir muito fruto. É muito gostoso para desfrutar desse relacionamento. E a segunda coisa que ele coloca aqui, ele fala sobre o interior da sua casa. O que ele está falando aqui? Agora, irmãs, por favor, não fica preocupada, chateada comigo, falando, então o pastor já vai falar que mulher não pode trabalhar, né? Que mulher tem que ficar em casa. Não é isso. O que o salmista está mostrando? Está mostrando a união da família. O compromisso, aquela estabilidade dentro do lar. A esposa que é abençoada por um marido que está temendo o Senhor e andando nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra, ela é aquele unificador do lar. Ela acaba sendo aquela cola que une o pai com os filhos. Infelizmente, por causa da sociedade que estamos vivendo, muitas vezes o marido, o homem, ele se tornou só um apêndice. Né? Tem a esposa e os filhos e o marido lá está lá um papel sem saber o que fazer. Muitas vezes ele não pode nem brigar, nem falar nada, nem exigir nada dos filhos, porque logo ele é jogado fora. Porque a esposa consegue manter o seu lar e os seus filhos. E não deve ser assim. O plano de Deus é que haja essa união. E a mãe, ela faz esse papel. Ela cria esse link, essa ligação. Então, é tão interessante para ver esse compromisso. Agora, claro, tendo condições para a mãe poder estar em casa, que bênção é. Que benefício é para que os filhos possam crescer dentro de um lar equilibrado, feliz. Mas, dentro do contexto da nossa realidade, nem sempre isso é possível. Mas dentro daquilo que é possível, vamos fazer o nosso melhor. Então, mostra que é diferente muitas vezes da mulher perversa. Provérbios capítulo 7, olha comigo, Salmos, Provérbios capítulo 7, quando ele fala da mulher perversa. Provérbios 7, versículo 11, diz ali, versículo 10, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Então aquela mulher que não tem prazer de estar em casa, não tem prazer para estar com seus filhos e com seu marido, porque ela quer o tempo todo bater perna. Não é essa a ideia. A ideia é que ela está amparada, protegida, cuidada pelo seu esposo. Né? Mostra a fidelidade da esposa, um compromisso voluntário com o seu marido, com seus filhos. Ela tem prazer para estar dentro de casa. E olha, há de convir. O trabalho da esposa é um trabalho difícil porque é muito rotineiro e não tem uma agenda. Muitas vezes, até eu estava vendo esses dias um videozinho desses que o pessoal manda no WhatsApp, né? A esposa está lá, ela limpou toda a pia, lavou todas as coisas, aí ela sai da pia, ela vai na geladeira, quando ela fecha a porta da geladeira, ela olha na pia, tem uma panela ali, mas não tinha nada, deixou tudo limpo. Aí ela vira de costas, tem um copo, daqui a pouco tem mais talher, tem mais prato. E parece piada, mas muitas vezes é assim. É um serviço que nunca acaba, você termina e logo tem o mesmo serviço, dia após dia, dia após dia. Por isso é um papel muito importante para a gente poder valorizar o papel. Irmãs, diante do Senhor, o seu trabalho não é vão. Ele sabe do seu trabalho, ele sabe do seu dia a dia,
e isso tem grande valor para o Senhor. É um serviço de adoração a Deus, quando seu coração está lá, e você pode encontrar contentamento também servindo o seu lar. Deus colocou você nesse lugar tão especial. Então não acredite num mundo que prega que isso não tem valor. Ah, você é só dona de casa? Não, há um grande valor sim. Em nosso lar, a Célia ela é formada em enfermagem, mas nós tomamos a decisão dela ficar em casa, cuidar dos nossos filhos até a idade que ela pudesse trabalhar. Foi uma decisão nossa, não foi algo que a gente impõe para a igreja, mas foi nosso desejo para que nosso filho pudesse crescer. O Lucas ele tem a mãe, agora está chegando o período da escola, já tem uma liberdade maior, a Célia já tem um meio período que ela faz algumas coisas, acaba sendo uma grande ajuda para a renda em casa, mas tudo é feito de uma maneira que nós estamos buscando agradar o Senhor. Então, mais do que visar o lucro que nós podemos ter e colocar nosso filho, podemos colocar ele numa escola ou ter alguém para cuidar, foi uma decisão pessoal. Mas eu creio que isso tem um grande reflexo no coração dos nossos filhos, na atitude deles com o Senhor. Então, essa união da família no interior da casa é o que Deus está destacando aqui, né? Essa submissão em amor, esse exemplo positivo, né? Aqui tem uma figurinha da mãe que está dia após dia com diversas coisas para fazer, muitas vezes todas ao mesmo tempo, né? Não só a comida, a roupa, limpeza da casa, cuidar das crianças. Então isso mostra esses aspectos aqui, a união da família, essa fidelidade da esposa, esse compromisso voluntário com o marido, com os filhos. Nós temos esses textos, eu quero olhar com você rapidamente. Colossenses 3, versículo 18. Colossenses 3. Versículo 18. A Bíblia diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Versículo 19. Maridos, amai vossas esposas e não as tratei com amargura. Próximo lá, Tito 2. Olha comigo. Pulou o livro de Hebreus, antes do livro de Hebreus, né? Tito, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Tito 2, versículos 3 até o versículo 5. Quanto às mulheres, sejam as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E o último texto aqui, 1 Pedro 3, versículos de 1 a 4, também, vários versículos destacando aí o papel da mulher, e você encontra o conforto do Senhor, a orientação de Deus para o coração da mulher. Ele diz ali: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim outrora que as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então, videira é tudo de bom, e é o interior da esposa, na casa, fala desse exemplo de submissão, de amor, esse exemplo positivo que a mulher tem, e essa é a esposa abençoada, essa é a promessa de Deus, conforme o Salmo 128, que ele nos apresenta. E temos mais terceiro aqui, a felicidade em família, e nós temos também esse impacto sobre os filhos. Volta comigo para o Salmo 128, e você vai ver aqui esse terceiro grupo dentro do lar.
a felicidade da família se estendendo até a vida das crianças. Na metade do versículo 3 ele diz lá: teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então nós temos aqui a bênção dos filhos. Olha o Salmo 127 que está do lado aqui, e nós temos já versículos 3 até o versículo 5, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Então nota que ele está dizendo, os filhos são recompensa do Senhor, né? Eles são motivo de grande alegria, motivo de força na família, e a ideia da bênção de Deus sobre a família, o conceito do judeu, era a presença dos filhos. Você vê isso como sempre repetindo dentro da história, quando havia uma mãe, uma mulher que não podia ter filhos, como ela se considerava fora da bênção de Deus, era um clamor muito grande, várias pessoas. Ana, né, aparece na história bíblica, a Sara sem filhos, e depois Deus muda o nome de Sarai para Sara, e esse contexto, e você vê como a bênção de Deus sobre os nossos filhos. Então, como que o salmista representa isso? Primeira coisa, ele usa aqui a palavra broto de oliveira, olha aí na sua Bíblia, como rebentos de oliveira, ou como brotos de oliveira. Talvez você já viu aquela expressão, ele é a cara do pai, né? A cópia do pai, né? Aquela cara bonita. Graças a Deus, meus filhos, o pessoal na igreja sempre fala, graças a Deus, pastor, que eles puxaram a mãe. Porque, imagine se puxasse o pai, né? Seriam feios. Mas essa cara. Também não só a cópia, a representação, mas também a ideia de proximidade, né? O broto da oliveira, aquela proximidade do pai. Os brotos da oliveira, eles sempre aparecem na base do tronco da árvore. É tão interessante isso que o salmista colocou. Não é somente uma fruta que cai longe do pé, mas o broto, aquela proximidade, está junto. Isso destaca duas questões. Primeiro, a questão de responsabilidade, né? Responsabilidade de quem? Dos pais. Provérbios 22, versículo 6. É nosso papel. Provérbios 22, versículo 6. Ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Provérbios 22, versículo 6. Olha o que diz aí. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, as verdades que nós estamos imprimindo na vida dos nossos filhos vão ficar registradas no coração deles, na sua mente. Pode até ser que eles não sigam o Senhor. Eles tomem uma decisão de não seguir ao Senhor, mas eles não vão poder dizer que eles não sabem a verdade. Eles não vão poder dizer que eles não conhecem a verdade. A minha filha está com 18 anos agora e chegou um ponto em que cada vez mais ela tem mais liberdade, ela tem mais escolhas dela, estamos ajudando ela dia a dia, a vida adulta, a questões de trabalho, estudos, mas o nosso desejo é que ela dia a dia tome a decisão de amar o Senhor como Deus dela. Não somente, olha, eu vou para a igreja porque o pai vai. Eu obedeço a igreja, as regras, porque meu pai é pastor. Não. Nosso desejo é que ela siga o Senhor porque o Senhor é Deus e não tem outro. Só no Senhor há grande esperança. E se ela segue a Deus porque nós ensinamos ela o caminho que deve andar, então essa é a nossa alegria. Mas é uma escolha dela de seguir ao Senhor. Então, quando ela tomou a decisão de se batizar, quando ela tomou a decisão, não, pai, eu quero ser membro da igreja. Então, você está entendendo o que você está fazendo, você está entendendo a responsabilidade, os compromissos que isso envolvem. Não que eu não quero que ela faça isso, mas o contrário. Olha, é coisa séria, isso não é brincadeira. Né? Estamos tomando decisões diante do Senhor. Não é sobre pessoas, é sobre Deus. E nosso testemunho é em relação às pessoas. Então, dou graças a Deus pelas escolhas que Deus tem feito, como Deus tem sido misericordioso conosco em nossas falhas e engrandecendo o seu nome nas escolhas que ela tem feito.
E agora começa tudo de novo com o Lucas. 5 anos. Lucas, vamos lá, disciplina física, fala com ele, não obedece, e vamos lá, até que ele possa entender o Evangelho. Então, se eu posso compartilhar isso, peço suas orações, para que você possa orar comigo. Nós oramos pela salvação dele, para que ele possa amar o Senhor e ter o Senhor como seu Deus, também na sua vida, na sua escolha futura. Mas enquanto está debaixo do nosso teto, enquanto come da comida do papai, vai fazer o que a gente está falando. Vamos para a igreja, vamos juntos. Mas graças a Deus ele tem uma grande alegria. Está sendo bem difícil nesse tempo, porque ele tem um grande amor pelo pastor Paulo Bondesan. A gente trabalha junto aqui na igreja e ele sente falta do pastor, ele sente falta das pessoas da igreja, sente saudades, e às vezes não entende por que está acontecendo. Ele quer brigar com o Covid. Esse Covid não deixa ir para a igreja. Quando que vai acabar o Covid? Então, graças a Deus, podendo andar no caminho de Deus juntos. Então, isso fala da nossa responsabilidade, ensinando a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ela não vai se desviar dele, porque ela vai saber, ela vai ter entendimento. E não somente dos pais, mas também responsabilidade dos filhos. Efésios 6:1, eu acho que os pais podem citar já de cor, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Lá em casa nós temos uma regra, sempre falava para a Diana, agora falo mais para o Lucas, né? Filho, você só tem uma regra, sua vida é fácil, sua vida é simples, uma regra só, obedece. Ah, mas eu não... Obedece. Simples assim, olha que vida fácil, de tantas regras, só tem uma, obedeça o que a gente fala. Realmente, nós temos aplicado um princípio em casa, resumindo a vida em 2 regras. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Então nós temos aplicado isso. E eu creio que isso ajuda muito, porque quando você ama a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser consequências. Então tem muitas vezes que eu falo para o Lucas, isso é amar a Deus em primeiro lugar? E aí ele vai ter que dizer, ele diz, né? Não. Então, vamos amar a Deus. Vamos fazer o que agrada ao Senhor. Em segundo lugar, você ama o próximo como a si mesmo. Isso é bom para o seu amigo, para o seu colega do parquinho, lá do prédio. Não, isso está machucando ele, pai. Então, não pode fazer. Você tem que proteger os mais fracos. Você tem que cuidar dos mais fracos. Você não pode empurrar as meninas. Tem que cuidar delas. Ah, mas eles estão fazendo mal para mim. Mas você sempre faz o bem. Você sempre faz o que é o bom. Você chama o pai, chama a mãe. Se está acontecendo alguma coisa, você nos chama. Mas você não faz o mal. Então, princípios de ensinar nossos filhos a responsabilidade deles obedecerem. Então é isso que ele está falando, a bênção que os filhos recebem quando nós estamos andando em família diante do Senhor. E aqui o salmista coloca ao redor da mesa. Alguém perguntou uma vez, pastor, qual é o número certo para ter filhos? E baseado nesse versículo, muitas vezes eu respondi, olha, depende do tamanho da sua mesa. Se você tem uma mesa de 8 lugares, então você tem vários lugares. Tem mesa de 12 lugares, coloca outros lugares, pode ter mais filhos, né? Lá em casa nós temos uma mesa de 6 lugares. Então é eu, a Célia, o Lucas e a Diana, e eu brinco com a Diana falando, aqui nós temos mais 2 lugares. Aqui é a vaga do meu genro e aqui é a vaga da minha nora. Então a gente brinca assim, olha, agora só depende de vocês, para a gente poder ter eles junto conosco na mesa. Isso está falando do quê? Quando o salmista fala ao redor da mesa, ele fala sobre o quê? Ele está falando sobre união. A família estar junta, estar juntos, convivendo juntos. A família que teme o Senhor, ela vai ficar unida, né? Como é diferente de, muitas vezes, famílias que os filhos não veem a hora de sair de casa. Como a gente sabe, muitas vezes na igreja tem tantas jovens que querem casar logo. A gente vem a saber de familiares da igreja, de moças que querem casar logo para sair de casa. E qual é o resultado disso? Filhos que querem sair logo de casa porque não aguentam mais ficar com o pai e a mãe. Não deveria ser assim. Eles devem dar passos de sair de casa no tempo certo, mas pela motivação correta, pelo entendimento correto. E não porque não suporta mais o pai e a mãe. Então, isso fala também do convívio familiar.
né? Nas refeições, quanto tempo faz que vocês não sentam juntos para conversar à mesa, sentar? Em casa agora a Diana está trabalhando, o Lucas tem escola, né? Tem o trabalho da igreja, eu venho todos os dias para a igreja trabalhar, mesmo com Covid, eu tenho expediente aqui na igreja, todo dia de terça até sexta, meio período, à tarde, à noite também tinha as visitações, tem os estudos, encontro em reuniões, células. Sábado tem a atividade dos adolescentes, jovens, domingo igreja. Então tá virando aquela correria, mas nós temos uma regra. Pelo menos uma refeição do dia, a gente senta junto, e aí eu pergunto, e aí Lucas, o que você fez hoje? Como foi na escola? Diana, e aí, como foi seu dia no trabalho? O que você aprendeu? O que você fez de bom? Célia e Rodrigo, cada um de nós comentando um pouquinho e comendo juntos. Não é ter família no quarto, cada um no quarto. Ou aquela história da mãe que manda um WhatsApp para o filho, pode vir jantar, e ele está no andar de cima do sobrado. Ou o pai vendo TV na hora da comida. Não, é fazendo coisas juntos, né? Convivendo juntos na vida do lar. E isso é trabalho. Você sabe por que as famílias não fazem isso? Porque dá trabalho. Mas você precisa tomar a decisão, nós não vamos ser mais preguiçosos. Lembra que eu comecei hoje um vídeo falando sobre sentar juntos e talvez colocar algumas coisas de decisão? Será que não é o tempo de reunir a sua família agora que vocês estão juntos? Para olhar um para o outro e ter uma conversa, vamos colocar algumas coisas em ordem em nosso lar? Vamos juntos tomar decisões de temer ao Senhor e obedecer a sua palavra e desfrutar de uma verdadeira felicidade em família? E juntos fazer isso. Vamos tomar uma decisão de ir além da preguiça, além da indisposição, do cansaço do dia a dia e amar uns aos outros verdadeiramente, porque isso é amor bíblico, isso é trabalho, isso é o que Deus nos ensina. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Essa é a família mais feliz, o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos vai ter uma família feliz. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, meu desejo sincero é que Deus lhe ajude a poder descobrir no Senhor grande alegria. E você não precisa fazer isso sozinho. Você tem pessoas que Deus está colocando ao seu redor. Sua esposa, seus filhos. Filhos, Deus tem dado seus pais para você. Esposa, você tem um bom marido, pode ter bons filhos, mas comece com você. Comece tendo decisões de agradar ao Senhor. E Deus pode fazer grandes maravilhas em nossas famílias e também em nossa igreja. Deus nos permitindo, no próximo estudo que nós vamos olhar, nós vamos ver o impacto que isso pode fazer, não somente em nosso lar, mas também até mesmo em nossa sociedade, que nunca precisou tanto como em qualquer outro momento da história ver famílias que temem o Senhor, que buscam agradá-lo em todas as coisas. Vamos orar? Querido Deus, nós necessitamos, Pai, da Tua misericórdia, da Tua ajuda, porque muitas vezes nos falta entendimento de aplicar a Sua palavra em nosso viver diário. Nos ajuda, Deus, a poder ter a disposição, a fé, de confiar de que o Senhor é um Deus grandioso que restaura a nossa família, restaura os nossos lares. O Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos que nesse momento está diante do Senhor, trazendo seus corações e com sinceridade, com verdade, clama ao Senhor, ó Pai, entendimento para renovar o compromisso. Eu tenho certeza que não é um compromisso novo. Pela vida desta igreja, muitos outros irmãos têm compartilhado a palavra do Senhor, desafiado esses irmãos a estarem firmes no Senhor. E mais uma vez, é isso que estamos diante do Senhor para fazer. Eu peço não só por eles, peço por mim também. Me ajuda, Deus, como pai, como marido, para que eu possa ser um homem que engrandece o Teu nome, que venha temer ao Senhor e obedecer a Sua palavra. E descobrir como há grande alegria quando estamos fazendo isso. Como verdadeiramente, imensamente felizes nós podemos ser quando nós estamos diante do Senhor e da Sua palavra. E é por isso que nós oramos, ó Deus, nos abençoa, nos ajuda e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o nosso próximo tempo juntos.